Olá, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao História em Debate, novo programa do canal do Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino e História, o LPP-UERJ, e Aqui se faz História. Assim como o programa Conversas Libertárias, que vocês já conhecem, o História em Debate tem a missão de ser um veículo de divulgação científica, aproximando pesquisadores e pesquisadoras do público em geral. Portanto, não se esqueçam de se inscrever e curtir os excelentes conteúdos dos nossos canais. Nesse primeiro programa do História em Debate, temos a felicidade de receber a professora Débora Neves. A professora Débora é doutora em História pela Unicamp, mestre em História pela USP, bacharel e licenciada em História também pela USP. Atualmente, ela é historiadora na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Bom, para acompanhar a nossa entrevista, temos a professora Alexandra Tedesco, que é pesquisadora do LPP e professora de História Contemporânea da UERJ. Bom, professora Débora, bem-vinda ao nosso programa. É uma honra para a gente abrir o programa com esse tema tão importante para o nosso país, para a nossa história e para a nossa memória. Eu gostaria que você comentasse inicialmente como você chegou nesse tema da memória, da ditadura. Fica à vontade. Obrigada, bem-vinda mais uma vez. Oi, Ingrid, olá a todos e todas que estão assistindo. Um oi também para a Alexandra, minha parceira de doutorado lá na Unicamp. O prazer é meu de estar aqui, agradeço muitíssimo esse convite e é muito bacana poder falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre o tema da memória, né? Você já começou a pergunta falando justamente sobre a memória da ditadura, que é o tema da minha vida aí, né? Eu comecei a pesquisa sobre a memória da ditadura. Na verdade, eu sempre me interessei pelo tema, né? Então, vou tentar ser breve para não me estender muito, mas eu comecei a me interessar pelo tema da história da ditadura quando eu ainda estava na 8ª série, no colégio público aqui de São Paulo. A gente estava começando a reestruturar o Grêmio na escola, e naquele momento eu estava estudando ali sobre o golpe e sobre as resistências da ditadura, e descobri naquele momento sobre as resistências estudantis de 1968. E desde então, na época, eu já me interessei pelo tema, né, da resistência, e a chapa que eu fui a presidente de chapa do Grêmio se chamava justamente 1968, então é um tema que me acompanha aí já há bastante tempo. E aí, assim, durante a graduação também me interessei pelo tema, mas o tema da memória, efetivamente, foi durante uma viagem que eu fiz a Buenos Aires, em 2006, foi a primeira vez que eu tinha viajado para fora do Brasil, e fui até, fui conhecer a cidade, fiz aqueles passeios turísticos em ônibus, né, que tem aqueles ônibus que você entra e sai e tal, faz pelos principais pontos da cidade, e o que eu percebi é que existia uma prática que transcendia a questão da memória, que eram as rondas das mães de maio, né, das madres da Praça de Maio, que aconteciam toda quinta-feira, que consiste nas mães e principalmente avós, né, de desaparecidos políticos. Elas se reúnem toda quinta-feira na Praça de Maio e fazem uma cerimônia já desde 1976, quando teve o golpe na Argentina, e os primeiros desaparecidos políticos, as primeiras pessoas presas começaram a desaparecer durante a ditadura. E esse ritual, né, persiste até hoje. E aquilo me chamou muito a atenção, além também do fato de que nas calçadas e nas paredes de alguns edifícios tinham algumas plaquinhas com o nome das pessoas, né, indicando que aqui a pessoa tal foi vista pela última vez e é um desaparecido político até hoje. E aí eu me interessei, né, assim, poxa, é algo que está, né, à vista de todos, e então eu comecei a tentar entender como é que funcionava essa coisa do turismo, vamos dizer assim, sobre a memória da ditadura. E fiquei muito interessada, né, no tema, descobri que havia alguns centros clandestinos de detenção na Argentina que estavam sendo convertidos em memoriais e tal, e queria entender como é que funcionava isso aqui no Brasil, mais especificamente de São Paulo. E aí foi quando eu comecei a delinear o meu projeto de pesquisa do mestrado. Então, foi assim que nasceu a minha pesquisa, meu projeto e a minha pesquisa de mestrado. Pensando nesses patrimônios e nessas estruturas
que foram implementadas junto com a ditadura. Queria que você comentasse um pouco o que representou o DOI-CODE no contexto da ditadura, né? Como se estruturou o DOI-CODE na ditadura. O primeiro movimento ali dos golpistas foi a cassação de mandatos de deputados, senadores, deputados federais e estaduais, né, alguns prefeitos, e a cassação dos direitos políticos dessas pessoas que eram consideradas uma ameaça ao projeto de poder dos militares e empresários que financiaram este golpe. É muito importante a gente ter isso na mente, né, que uma ditadura ela não se faz apenas com o golpe militar pelas armas e a imposição da força, mas também com um apoio financeiro, e esse apoio financeiro vem de empresários. Então, de novo, não é uma maluquice nossa traçar esse paralelo entre o que aconteceu em 64 e depois e o que nós estamos vendo hoje, assim como o Bolsonaro também se elegeu com o apoio da imprensa e de setores empresariais emergentes. Essa é a grande diferença, né? Os setores empresariais que apoiaram o Bolsonaro agora não são necessariamente os setores empresariais tradicionais, mas são setores empresariais mais emergentes, ou seja, são empresários que cresceram de 20, 30 anos para cá, não são estruturas empresariais já históricas como aconteceu durante o período da ditadura, né, durante o golpe. Mas o que aconteceu? Né? Esse financiamento começou a dar estruturação para o próprio governo e começou a criar ali algumas agências, ou então deixar mais forte agências que já existiam, por exemplo, desde a época do Getúlio, né? E o que acontece entre 1968 foi um ano muito importante, né? A gente teve uma reação muito forte da sociedade civil contra os abusos da ditadura. Então, a gente percebe que isso porque até 67 houve eleições para governador, por exemplo, e os militares entenderam que eles estavam perdendo força, porque conforme tinham eleições para governadores e para alguns cargos, né, como deputados e nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal, quando aconteciam essas eleições, os candidatos que eram favoráveis à ditadura não estavam sendo eleitos, ou eles eram eleitos em menor número do que esse pretendia. Então, a partir de 67, né, foram suspensas todas as eleições. Então, né, teve um aprofundamento da ditadura naquele momento, né? Porque vale lembrar que em 64, quando teve o golpe, a promessa era de que em 65 haveria eleições para presidente, o que não aconteceu. E em 67, as eleições que ainda continuavam acontecendo deixam de acontecer justamente por conta dessa perda do controle político que as urnas possibilitam para a população. Então, suspenderam-se todas as eleições e os prefeitos passaram a ser indicados, e prefeitos e governadores passaram a ser indicados também pela ditadura, né? A isso veio uma reação da sociedade civil, que em 1968 gerou passeatas, manifestações, o movimento estudantil ganhou muita força, né? E movimentos, inclusive, de luta armada contra a ditadura, que percebiam que estava se aprofundando. E um fato foi muito importante em 1968, em resposta a tudo isso, que é justamente o AI-5, que aí definitivamente caça os direitos políticos, suspende as possibilidades das pessoas se juntarem para se manifestar. Então, a reunião de 4 ou mais pessoas já era considerada uma atividade suspeita e, portanto, era passível de dispersão pelas forças de repressão, então polícias, etc., e caçou os direitos políticos de quem ainda tinha direito político até aquele momento, inclusive pessoas que tinham sido apoiadoras do regime, né, do golpe lá em 64. Então, tem aí, de fato, um endurecimento muito grande. E aí tem um episódio que deixou os militares bastante irritados e que é a gênese, né, ou seja, o nascimento do que foi a Operação Bandeirante, que é como nasce o DOI-CODE, né, em 1969. Que foi o capitão Carlos Lamarca, que era um capitão do Exército, servia no quartel de Quitaúna, na cidade de Osasco, aqui em São Paulo, né, que é a região metropolitana aqui de São Paulo. Ele foge de dentro do quartel de Quitaúna com um caminhão lotado de armas para armar, né, uma guerrilha contra a ditadura. E isso foi, vamos combinar, né, gente, fugir de um quartel com um caminhão e ninguém perceber,
é uma ousadia tremenda, assim. E os militares ficaram, assim, bastante irritados com tudo isso e entenderam que as estruturas que existiam, né, então a Agência Brasileira de Inteligência, ou os próprios DOPS, né, que tinham os DOPS estaduais, mas também tinha o DOPS federal, né, não estavam dando conta de se antecipar a essas ações. E a gente tinha tido também sequestros de embaixadores, enfim. Eles falaram, não, a gente precisa começar a se antecipar isso. E como que eles fizeram? Eles reuniram ali alguns estrategistas, né, do próprio Exército e das polícias e resolveram montar uma força de repressão paralela que nasce clandestina, que se chamava Operação Bandeirante. E ela é lançada em julho de 1969, com financiamento empresarial, reunindo gente das polícias civil, militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, enfim, eles pegaram aquilo que eles consideravam os melhores, vamos dizer assim, mas melhor no sentido de serem os mais truculentos, os que já estavam habituados com, por exemplo, os padrões da morte, que sempre existiram dentro das polícias, né, antes se chamavam Força Pública, em 67 elas se tornam polícias militares, né? E junta essa gente toda dentro dessa Operação Bandeirante, que é instalada na 36ª Delegacia aqui de São Paulo, que fica na Rua Tutóia. Então, esse nome ficou muito famoso, a Rua Tutóia, por uma razão muito simples. Essa delegacia fica, né, até hoje, muito próxima do Comando do Sudeste aqui em São Paulo. Fica 900 metros de distância a pé. Né? Então, o Exército ia comandar, embora fosse uma estrutura absolutamente clandestina, essa organização que funcionava dentro do prédio da delegacia, ou seja, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? E também no prédio que ficava aos fundos. Então, assim nasce. E da onde vem o dinheiro? De financiamento empresarial. Então, a Fiesp tem um papel muito importante nisso. Então, ele era, na época, secretário aqui de São Paulo, Delfim Neto, é quem organiza esses empresários para fazer essa coleta de recursos para equipar a Operação Bandeirante, que logo de cara captura o Virgílio Gomes da Silva, que era o principal líder da LN, né, o parceiro ali do Marighella, e ele é uma das primeiras pessoas que é presa pela Operação Bandeirante e assassinada pelos agentes da Operação Bandeirante. Essa operação se torna DOI-CODE porque eles entendem que começa a ser bem sucedido, as ações da esquerda começam a ser antecipadas pelo setor de inteligência do DOI-CODE, né, da Operação Bandeirante, e eles resolvem institucionalizar, ou seja, tornar essa estrutura que até então era clandestina numa estrutura oficial dentro do Exército. Ela estava subordinada ao Exército, mas era comandada por essa gente que vinha de cada uma de um canto. E em setembro, então, de 70, né, ela é oficializada como operação, como o DOI-CODE. E depois se espalha pelo resto do Brasil. Ela nasce aqui em São Paulo e essa estrutura se espalha por outras 9 capitais. Para quem é do Rio de Janeiro, o DOI-CODE aqui no Rio de Janeiro ficava na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, próximo ao Shopping Tijuca. Para quem conhece, lá hoje ainda é o batalhão da Polícia do Exército. Toda vez que eu passo lá, porque eu moro perto, eu digo, aqui, ó, torturou um monte de gente aqui dentro. As pessoas se irritam. E foi colocado um busto ali em frente, né, do Rubens Paiva, que foi torturado e morto pelo DOI-CODE do Rio de Janeiro. Ainda sobre essa questão da preservação do patrimônio, porque eu sei que existe todo um trabalho em volta do prédio onde foi o DOI-CODE, não aqui no Rio de Janeiro, porque não é possível, porque ainda pertence ao Exército Brasileiro, mas sei que em São Paulo e no Recife, se não me engano, teve outro destacamento, também tem todo esse trabalho de memória. Queria perguntar qual a importância de se discutir a memória da ditadura hoje, 50 e tantos anos depois. As pessoas ficam curiosas. Por que vocês falam tanto da ditadura? Já passou. Eu acho que a resposta está no começo da nossa conversa, né? A gente percebe, né, esses paralelos, ou seja, o que aconteceu lá atrás está se repetindo hoje com novas roupas, né? Então, as pessoas falam assim, mas é que a história se repete. Eu falo, e eu costumo responder que não, que as mentalidades é que mudam um pouco, né?
Então, embora a ditadura tenha acabado formalmente em 1983, né, 85, enfim, o que a gente percebe é que, embora oficialmente ela tenha acabado, a estrutura permaneceu por conta de várias coisas. Uma delas, e a principal, é o fato de ter a lei de anistia até hoje em vigor, que impediu, por exemplo, de que os agentes, né, da repressão, da ditadura, fossem julgados pelos crimes que cometeram. Porque vale a gente lembrar aqui que, embora a ditadura, assim como os regimes nazista, fascista, tenha criado leis, né, que deram amparo para que ela pudesse ficar 21 anos na ativa, né, essas leis, primeiro, carecem de legitimidade, porque a gente não tinha ali representantes efetivamente eleitos para legislar, leis foram criadas pelos próprios militares a partir dos seus interesses, para defender os seus interesses, né? E quando tinha a discussão no Congresso Nacional, parte desse Congresso é o que a gente chama de senador biônico, ou seja, são senadores que estavam ali a serviço da ditadura. Portanto, carece de legitimidade, ou seja, essas leis, embora sejam leis, elas não têm fundamento na base social do país. Então, essa é a primeira questão do porquê que a gente precisa continuar discutindo. Porque parte dessas leis continuam em vigor até hoje. Então, eu dou um exemplo básico, que não tem necessariamente a ver com a repressão em si, mas a estrutura tributária do Brasil hoje, ou seja, os impostos que a gente paga hoje, eles nasceram na reforma tributária de 1966, né? Então, a estrutura que a gente vive hoje ainda é muito herança do que aconteceu neste período, né? Então, por isso que a gente precisa ficar discutindo. Entender como funcionavam esses lugares da repressão nos faz entender como funcionam as polícias, por exemplo, né? Então, quando a gente fala nunca mais, não significa que a gente não quer que aconteça, que a gente não quer que se repitam as torturas que aconteceram durante a ditadura. Nunca mais é para que pare de acontecer hoje, porque a gente sabe que qualquer delegacia de bairro, né, ainda continua acontecendo tortura. A gente tem visto cada vez mais vídeos de policiais torturando as pessoas à luz do dia, né, assim, na frente de todo mundo. Ou seja, as práticas das forças de repressão não mudaram. Por quê? Porque a estrutura dessas instituições não mudaram com a democracia. Então, por isso que a gente precisa continuar discutindo, não é porque, precisa virar essa página, a gente escuta sempre isso, né? Bom, a gente pode virar essa página quando a gente tiver discutido e tiver resolvido tudo que estão nessas páginas do passado, mas o livro ainda é o mesmo, a gente não terminou esse livro sequer, né? Então, entender como esses órgãos funcionavam nos faz entender como o nosso sistema judiciário funciona ainda hoje, como o nosso sistema carcerário funciona, como as nossas polícias funcionam e que tipo de política de segurança pública nós estamos ainda em atividade. A gente precisa pensar, né? Pensar a ditadura é também pensar muito sobre o presente, sobre os problemas que nós temos hoje. Então, a história ela não fala sobre o passado. A história ela fala sobre o passado para que a gente responda as perguntas do presente, né? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Nossa, achei isso bem importante a sua fala, no sentido de que você não deu uma resposta sobre a repressão da ditadura. Você deu uma resposta sobre algo para o público em geral que é mais prático, está afetando a vida dela. Porque a tortura e a repressão parecem muito longe das pessoas. Não foi na minha família, não foi comigo, eu não conheço ninguém, só foi com aqueles guerrilheiros, militantes, aquelas pessoas subversivas, sequestradoras de avião. Mas não, esse exemplo é um exemplo muito prático, está afetando a vida de todo mundo, afeta, é assim que a gente funciona, que a gente se estrutura enquanto sociedade. Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma estrutura tributária, né? Ou seja, os impostos que são cobrados hoje, que são, de um modo geral, os impostos, como que funciona a divisão de impostos, né, aqui no Brasil? A gente tem uma estrutura de federação, ou seja, tem os estados, tem os municípios e tem a União. Então, cada um desses entes da federação, isso compõe o país, né? Cada um desses entes pode cobrar determinados impostos. Então, a prefeitura cobra ISS, IPTU e ITBI, que são esses dois, né? IPTU e ITBI são impostos sobre imóveis, e o ISS é imposto sobre serviço.
O Estado cobra o que se chama de ICMS, então a gente está vendo muito falar agora que o preço dos combustíveis está alto por conta do ICMS, o que é uma grande mentira também, né? Porque o ICMS, a carga de ICMS é a mesma já faz décadas, e o preço do combustível continua subindo, então, peraí, né, tem alguma coisa errada, porque é um percentual, não é um valor, né, sobre os combustíveis, né, e a União arrecada, por exemplo, impostos mais grandes, maiores, né, de mais vulto, então, imposto de renda, IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, enfim, tem uma série de impostos. Essa estrutura tributária foi criada lá em 1966, como eu falei para vocês. Qual que é o grande problema dessa estrutura hoje? É o que a gente chama de tributação regressiva, ou seja, ela não, é uma tributação indireta, não é imposto de renda, que é um imposto direto, ou seja, imposto sobre aquilo que você ganha como renda, e aí a gente pode discutir o que é renda e o que é salário, mas não é esse o debate aqui. O que eu quero trazer é, essa estrutura que foi criada lá em 1966 e que está em vigor até hoje, foi o que aprofundou as desigualdades sociais aqui no Brasil. Por quê? Hoje, quem compra um pacote de arroz, que está, sei lá, 20 e tantos reais, né, 22, 25 reais, um pacote de 5 quilos de arroz, paga lá impostos. Esses impostos, eles são um valor fixo sobre este produto. Então, eu não sei te dizer quanto é, mas vamos supor que seja 10%. Então, de 25 reais, você vai pagar 2,50 de imposto. É o que a gente chama de estrutura regressiva do imposto. Por quê? Quem paga 2,50, mas ganha um salário mínimo, está pagando proporcionalmente muito mais que quem ganha 10 salários mínimos. O valor do imposto é exatamente o mesmo para quem ganha 10 e para quem ganha um salário mínimo. Então, os impostos, eles recaem muito mais sobre os mais pobres do que, por exemplo, sobre a classe média, que tem um poder aquisitivo maior, né? Então, isso foi criado durante a ditadura. E eu tenho batido muito, né, como você falou, fugir da questão da repressão, justamente para a gente entender qual é o impacto que a gente tem da ditadura no nosso cotidiano, né? E o imposto, por exemplo, é só um exemplo. Eu queria voltar à questão do patrimônio da ditadura, para tentar entender quais as diferenças entre as políticas de tombamento do Brasil e da Argentina, que você já disse que estudou. Porque aqui, eu não sei qual é a sua opinião e da professora Alexandra, mas eu percebo que os próprios alunos têm muita dificuldade de pertencimento do patrimônio público. Então, como é que funciona essa política pública de tombamento aqui no Brasil e na Argentina? Bom, a política de preservação, né, ou seja, a criação de órgãos por parte dos estados, elas nascem muito próximas, né? São ambas na década de 30, tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina, com o objetivo de valorizar elementos que recomponham, que tragam ali uma identidade nacional, ou seja, criar uma identidade comum. Então, se a gente pensar no IPAM, e se vocês procurarem aí no Google o decreto-lei número 25 de 1937, é ele que cria, na verdade, à época, né, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que hoje é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. E lá ele está dizendo, né, logo no comecinho da lei, né, quando tem lá o número da lei, embaixo tem o que a gente chama de caput. O caput é uma introdução ao que aquela lei vai dizer. Ele fala sobre a cria, né, o serviço do patrimônio, e o primeiro artigo já fala, né, que esse serviço vai ter como objetivo criar e reconhecer elementos comuns do passado e que formam a identidade nacional. Então, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, esse começo é muito semelhante e se pauta principalmente pela herança colonial desses dois países, né? Então, o que a gente percebe logo no começo de atuação desses órgãos é a preservação desses espaços que foram construídos pelos colonizadores. Igrejas, congressos, casas de câmara e cadeia, enfim. E isso, na verdade, assim, constitui qual tipo de identidade, né? É uma identidade da narrativa oficial, da história oficial. E aqui no Brasil, né, desde lá o final
do segundo reinado, né, com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que nasce ali durante o governo do Pedro II, justamente para criar essa ideia da identidade nacional, muito preocupado com as guerras de independência que estão acontecendo na América Latina. Então, a gente tem um território da América Latina bastante fragmentado. E aqui no Brasil, fala, opa, né, a gente tem esse território enorme aqui, a gente precisa criar mecanismos para impedir que aconteça o mesmo que aconteceu nesses países, né, agora nesses países latino-americanos de se fragmentar. Então, o que a gente faz? A gente tem que criar a ideia de uma identidade comum, que é fundada, e aí tem o movimento romantista, o romance brasileiro, né, o romantismo, José de Alencar, o grande expoente, né, cria essa ideia da nação fundada no branco, no indígena e no negro. E aí o IFAM começa a reconhecer elementos construídos que remetam a essa identidade. Só que vamos combinar, né? Qual que é o prédio que fica em pé? É a oca da população indígena ou é uma igreja católica construída pelos colonizadores? Então, o que a gente percebe é a valorização dessa memória, né, da pedra e cal, como da colônia mesmo. O que acontece, né, é que com o passar dos anos, essa memória vai sendo permeada por outras identidades. Começa uma reivindicação da própria sociedade civil, principalmente nos anos 80, e aí aqui no Brasil a gente foi pioneiro nisso, né, de reconhecer outras identidades como constitutivas também dessa identidade nacional. E começa a ser feito pedido de tombamento de terreiros, fazer pedido de tombamento de lugares relacionados à memória da ditadura, de territórios indígenas ou de práticas, né, dos povos originários, etc. Então, a partir dos anos 80, também nesse movimento da redemocratização dos dois países, né, porque a Argentina também teve um golpe em 76 e em 83 tem a primeira eleição direta para presidente, a gente só vai ter eleição direta aqui no Brasil em 89, né, mas os processos são mais ou menos semelhantes. A gente percebe que aqui no Brasil esse movimento ganha mais força, tem uma participação política da sociedade civil pedindo, requerendo do Estado que outras memórias sejam reconhecidas, né? E aí eu conheço mais o caso aqui de São Paulo, né, que é onde eu trabalho, que eu estudei efetivamente, que tem aí tombamento de terreiro, tombamento do Arco do Presídio Tiradentes, um presídio importantíssimo, não só durante o período da ditadura, mas também no Estado Novo, né, Vargas prendeu muita gente no presídio Tiradentes, e que já tinha servido como mercado de escravos lá do século XIX, enfim, escravizados, aliás, então tem esse crescimento desse pedido de tombamento de outras coisas. Então as pessoas não se identificam de um modo geral, porque quando a gente fala em patrimônio, aqui em São Paulo, a primeira coisa que as pessoas pensam é no Museu do Ipiranga, né? E, isso que é patrimônio. E, na verdade, o que a gente tem tentado, né? Então, a Constituição de 88 é muito importante para isso, para dizer que não, que patrimônio é tudo aquilo que constitui os diversos grupos da sociedade brasileira, e esses diversos grupos é que formam o que é o Brasil. Na Argentina é um pouco semelhante, embora eles não tenham tido essa preocupação já na própria Constituição de mudar essa ideia. Então, na Argentina, eles começam a fazer esse requerimento de tombamentos já no final dos anos 90, né, para esses lugares de memória da ditadura. Enquanto aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem os primeiros tombamentos, no Brasil, na verdade, nos anos 80 ainda. O primeiro é o presídio de Recife, que é o mercado de artesanato, né, e depois aqui em São Paulo a gente tem o tombamento do edifício da Maria Antônia, da USP, o próprio Arco do Presídio Tiradentes, no Rio, o prédio do DOPS também foi tombado nos anos 80 ainda. Enfim, a gente começa a ter vários tombamentos que não estão diretamente relacionados a essa narrativa oficial. E na Argentina é mais no final dos anos 90, no começo dos 2000. Mas a trajetória até os anos 80 é muito parecida dos dois. Só uma pequena intervenção. Primeiro, agradecer de novo a Ingrid e ao Bruno, que estão organizando, né, o canal, mais uma vez, né, reforçar aí o chamado para que vocês acompanhem, e agradecer a Débora pela presença, pelo tempo dela. E eu queria só fazer uma pergunta muito breve, porque acho que pode tocar um pouco nesse assunto, né, Débora, porque a gente falou muito, você comentou, né, como que esse passado da ditadura está presente, né, como a gente, quando fala que está estudando esses momentos difíceis, a gente não está lá preso simplesmente num contexto que acabou simplesmente. Então, eu queria te perguntar, se você pode falar, sobre o futuro, né, quer dizer,
sobre quais são, assim, na área de patrimônio, sobre esse debate em torno das memórias difíceis, da ditadura, se você pode falar um pouquinho sobre o memorial do DOI-CODE, enfim, e qual seria a dimensão, o alcance, digamos assim, os objetivos mesmo desse projeto, da importância que ele tem, sobretudo para esse contexto que a gente está vivendo hoje, né, enfim, que já foi bastante comentado aqui. Bom, o tombamento do DOI-CODE, eu falo que eu construí a minha carreira, tanto acadêmica quanto profissional, no tombamento do DOI-CODE, né? Porque eu entrei como historiadora para trabalhar na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico em setembro de 2010. E eu me deparei com um pedido de tombamento em 2010 mesmo, do prédio do DOI-CODE. E eu estava para entrar no mestrado, né? Eu tinha acabado de prestar o processo de seleção, eu ia começar no ano seguinte, em 2011, mas eu já tinha sido aprovada justamente para tratar desses, né? A minha pesquisa de mestrado compara as políticas de preservação de patrimônio cultural relacionadas à ditadura em São Paulo e em Buenos Aires. E o tombamento do DOI-CODE apareceu, né? E aí eu falei, olha, eu queria, né? Que ela tinha acabado de chegar ainda, estava, né, pisando em ovos. Falei, olha, eu queria saber se eu podia fazer esse estudo e tal. E foi um baita aprendizado para mim, porque aí eu tive, assim, né? Eu tive a sorte de a minha pesquisa de mestrado também estar relacionada com o tema, então eu fazia uma leitura que servia tanto para o meu trabalho quanto para a minha pesquisa, né? E foi um momento, de fato, em que eu aprendi muito sobre políticas de memória, que não era algo muito comum aqui no Brasil ainda, trabalhar com essas memórias da ditadura, não só no tombamento, mas na forma como a gente faz tombamento. Porque o tombamento até então, né, até os anos 90, era muito assim, fica tombado tal edifício, né? E ao longo dos anos 2000, essa prática da preservação ela começou a ser um pouquinho mais bem estruturada. Então, de identificar esse bem, identificar quais são os valores que estão intrínsecos nesse prédio ou nessa manifestação cultural, e a partir daí criar uma legislação que possibilite preservar esse espaço. Por que eu estou ressaltando isso, né? O prédio do DOPS, por exemplo, aqui de São Paulo, que é onde hoje está, né, desde 2008, instalado o Memorial da Resistência, ele foi tombado em 99, mas ele sofreu uma reforma em 2000 que transformou o prédio, né? Eu trato disso na minha dissertação, está disponível para baixar lá no site da teses.usp.br, mas também tem um livro que eu publiquei que se chama Persistência do Passado. Então, eu mostro fotos, né, de como que era o prédio em 99, quando ele foi tombado, e como ele ficou em 2000, 2001, logo depois, né? Que apagou completamente os vestígios de pessoas que ficaram presas lá, demoliu-se celas. Então, quando as pessoas vão ao Memorial da Resistência hoje, o que elas têm é só uma casca de como era o DOPS, né? Não é efetivamente... O espírito daquele lugar, né, se perdeu por conta dessa reforma. Então, a minha preocupação era isso, não era só preservar o prédio do DOI-CODE, mas preservar também esse espírito do lugar, né? E aí tem uma organização que se chama ICOMOS, né, que é o Conselho Internacional de Sítios e Monumentos Históricos, né, que é uma organização internacional ligada também à Unesco e à ONU, que faz encontros periódicos em que se discute alguns temas, né, sobre patrimônio e tal. E tem uma declaração, um encontro que foi feito em Quebec, no Canadá, em 2008, que se chama a Declaração de Quebec, que trata justamente do espírito do lugar. O que é o espírito do lugar? É justamente o uso que foi dado para aquele espaço que confere sentido para aquilo. Então, se a gente for pensar na preservação clássica do patrimônio, né, a gente tomba o prédio porque o prédio é bonito, porque ele tem uma contribuição para a arquitetura, alguma coisa assim, sempre um valor arquitetônico envolvido. No caso do prédio do DOI-CODE, isso não acontece, porque ele não tem nada de importante do ponto de vista da arquitetura. Por que ele é importante? Porque ele foi o lugar onde mais de 7 mil pessoas foram interrogadas, presas, torturadas, e que pelo menos 20% dos nossos desaparecidos políticos até hoje foram assassinados lá ou pelos seus agentes. Então, esse é o espírito do lugar. Então, ele precisa ser preservado dessa forma. Então, o tombamento, de fato, acontece em 2014, em janeiro de 2014, e uma das coisas que a gente apontou lá que deveria ser feita, né, para garantir a preservação desse espírito do lugar,
é que tem que ser feita uma pesquisa arqueológica no prédio. E aí não é uma arqueologia Indiana Jones, né, que vai lá fazer escavação, né? Não, não é isso. É o que a gente chama de arqueologia forense e arqueologia pública, que é justamente tornar aquele espaço um espaço de pesquisa de campo, né, em que a gente vai descascar parede, descascar piso, fazer um levantamento de escaneamento daquelas paredes para entender quais foram as modificações que aconteceram ao longo do tempo, como que o órgão ocupou aquele espaço, onde que ocorriam as torturas, de que forma que essas torturas ocorriam, enfim. É um cruzamento de várias informações. Então, de documentos oficiais produzidos pelo próprio DOI-CODE, da literatura que se produziu a partir desse órgão, do testemunho das pessoas que passaram por lá, tanto as pessoas que trabalharam lá, quanto as pessoas que foram torturadas lá, e vestígios materiais. Então, isso é que é a arqueologia pública, a gente reunir todos esses campos e ainda ampliar para entrevistar vizinhança, para saber o que, porque aquilo está encravado no meio de um bairro residencial. Então, é impossível que as pessoas não ouvissem o que acontecia. Né? E isso também foi uma estratégia de terror da própria ditadura. Não ocultar essas barbáries que acontecia era uma forma de dizer para os outros, olha, é melhor você não se meter a nos contestar, porque se você fizer isso, você vai vir para cá e vai acontecer a mesma coisa com você. E vale destacar que quem foi preso não era só quem estava na luta armada. Bastava você ser contrário ao governo que você podia ser enquadrado e levado né, para lá para ser torturado. Então, é importante a gente desmistificar. E o trabalho que a gente está propondo neste momento, está falando do futuro, é justamente esse, fazer essa pesquisa. Então, em 2016, né, foi aberto um inquérito civil lá pelo Ministério Público por conta do abandono do prédio, que realmente estava em muito mau estado de conservação, e eu, como também técnica, fiz uma multa contra a Secretaria de Segurança Pública por conta disso. E em 2017, o Ministério Público nos convidou lá da Secretaria da Cultura para dizer, olha, não tem como a gente fazer algum tipo de ocupação, a gente sabe que, né, construir um museu é mais difícil, mas a gente queria saber se a gente não pode dar um uso, né, fazer umas visitas periódicas, alguma coisa assim. E disso nasceu o grupo que eu coordeno desde 2018, que é o Grupo de Trabalho Interinstitucional da ICOD. A gente reúne hoje 15 instituições, então tem a universidade, órgãos do governo e da sociedade civil também, para fazer uma proposta que a gente não chama mais de proposta para o futuro, mas uma proposta para o presente de fazer intervenção. E a gente está com alguns avanços muito importantes, porque nós encontramos muita resistência ao longo desses 4 anos, foram idas e vindas. Só sobre isso a gente pode fazer uma outra conversa, que eu teria prazer em falar, mas de forma resumida foram muitas resistências, também por conta do momento político que a gente está vivendo, né? 2018 foi um ano, de fato, do acirramento e da ascensão da extrema-direita no Brasil, e dessas memórias louvando a ditadura militar e seus agentes, etc. E o que a gente está fazendo é nadar contra a corrente, o que a gente está fazendo a gente... Né? Então, mais do que nunca, esse trabalho é necessário. E, para nossa sorte, acho que esse ano tem sido um ano muito bom nesse sentido. A gente começou com 2 boas notícias, que é o financiamento pelo CNPq de uma parte dessa pesquisa arqueológica. Então, a gente vai começar a pesquisa, provavelmente, efetivamente, né, em julho deste ano. Nós já estamos realizando coletas de testemunho desde o ano passado, antes até de saber que a gente não esperou ser contemplado, a gente está trabalhando com algumas pessoas voluntárias fazendo essa coleta, em parceria com o Memorial da Resistência, a gente começa o trabalho da pesquisa, de fato, né, da pesquisa arqueológica no prédio, provavelmente em julho desse ano. E a segunda boa notícia é que nós tivemos uma sinalização de que positiva, de que o memorial provavelmente vai ser instalado nos próximos anos. Nossa, incrível o trabalho de vocês, que, assim, bem entusiasmada para saber o resultado, né? Achei essa questão de investigar aquele patrimônio, porque às vezes a gente fala patrimônio e fala, é o patrimônio, está lá, gente, é o patrimônio. Exato. É isso, mas o que ele significa na prática? Como a gente investiga ele na prática? Professora Débora, queria saber se você quer fazer algum comentário, alguma consideração final, que a gente já está chegando no encerramento da nossa entrevista.
quero falar duas coisas, né? Você falou sobre a coisa da verdade. Eu acho que a gente pode defender, pode falar a palavra verdade, sim, porque ser historiador tem a ver com método científico, né? A gente não é aquele memorialista que fala daquilo que a gente viveu. Então, muita gente fala, mas você não viveu aquele período, como é que você pode falar sobre isso? Pois é, a gente pode falar sobre isso porque a gente tem método para analisar isso, né? E isso envolve muita dedicação, muita pesquisa, muita leitura, né? Em busca de entender os fatos e trazer a verdade, sim. Né? Eu acho que é importante a gente falar sobre verdade num momento em que a gente está vivendo um mar de mentiras. Parece que a gente matou a mentira, que nada hoje mais é mentira, que é tudo uma interpretação diferente. Não, tem coisa que não é interpretação diferente, tem coisa que é mentira, né? E a gente precisa defender isso, né? Defender a ressuscitação da mentira. E como que a gente faz isso? Falando a verdade, com rigor, com método, com pesquisa, com ciência, né? Então, eu quero fazer esse gancho de parabenizar vocês pelo canal, pelo trabalho que vocês estão fazendo de divulgação científica, de tornar cada vez mais simples essa linguagem, e a gente vai, como você falou aqui, lutando nas nossas trincheiras. Eu, dentro da instituição do Estado, né, muita gente torce o nariz quando fala de instituições do Estado, mas eu sou uma pessoa que trabalha dentro do Estado e que acredita que por dentro a gente consegue sim construir políticas públicas que transformam a nossa realidade no presente. Então, como historiadora, o meu maior prazer é poder unir as duas coisas, né? Estudar o passado e, a partir do conhecimento desse passado, trazer transformações para o presente, trabalhando dentro de uma instituição pública do Estado que tem cada vez sido mais dilapidado, né? Então, são muitas camadas que a gente está discutindo aqui. Né? A gente está discutindo, quando a gente defende o serviço público, por exemplo, não é defender um privilégio, é defender uma necessidade, porque sem o serviço público estável e permanente, o que a gente tem é cargo comissionado que entrega os interesses do governo e não o interesse da sociedade como um todo. Então, o trabalho de vocês também como estudantes da universidade pública de levar esse conhecimento, de abrir esse canal, de chamar a gente para debater, é um serviço também de utilidade pública que dá sentido para a existência da universidade pública. Então, para mim foi um prazer, uma honra, é sempre importantíssimo falar do meu trabalho e dizer que se nós temos hoje profundas desigualdades sociais e cidades, né, regiões metropolitanas muito caóticas, nós devemos tudo isso aos 21 anos de ditadura. E é importante que a gente tire o foco só dos órgãos de repressão, não estou dizendo que não é importante, é muito importante entender isso, como eu disse, para entender as políticas de segurança pública que nós temos até hoje, mas também entender os outros impactos que foram causados pela ditadura e que até hoje geram consequências muito graves para o país e que a gente precisa enfrentar. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez, e eu desejo vida longa para vocês no canal, e espero que muita gente se interesse por estudar história, né? Afinal, somos profissionais, conseguimos gerar, né, a criação da profissionalização do historiador em 2019, neste contexto, e isso é muito importante, porque a gente precisa ocupar todos os espaços possíveis. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, professora. Foi um prazer meu, do Bruno, da professora Alexandra, de toda a equipe do Aqui se Faz História e do LPPE-UERJ. Bom, pessoal, aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente vai deixar alguns links importantes, vai deixar a dissertação da professora para quem tiver interesse e outras informações sobre a temática para quem quiser acessar e se informar e aprofundar todo o conhecimento sobre o tema. Bom, pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, curtam, compartilhem com o vovô lá de 80 anos, que acha que no tempo da ditadura era melhor. Curta, compartilhe com ele, que é uma linguagem simples, objetiva e interessante para vocês se informarem de verdade. Bom, obrigada e aguardem os nossos próximos vídeos. Até lá!